Olá a todos. Meu nome é Mia. Tenho 30 anos. Sou uma mulher casada e feliz, com um marido espetacular que me trata como uma rainha. Mas, como nada na vida é perfeito, entraria em minha vida outro homem que perturbaria a tranquilidade rotineira em que eu me sentia tão confortável. Você quer saber o que aquele homem fez comigo? Sim? Fique até o fim, e eu lhe contarei todas as lições que tirei ao sofrer essa história comovente. Eu, Mia, vivi uma vida confortável, tenho um marido que resolve absolutamente tudo, e apesar de gostar dessa rotina, já sinto que estou ficando entediada. Tudo mudou um dia quando tive que consertar minha cozinha, e para isso pedi ao meu marido que contratasse um pedreiro. Mas naquela época eu não sabia o que estava pedindo. Felipe, meu marido, havia negociado com o pedreiro para pagar o dobro se ele fizesse o trabalho sozinho. Por que ele perguntou isso? Bom, porque eu ficava cheia de ansiedade só de pensar em ter muitos trabalhadores em casa. Então meu marido, como sempre, resolveu. O pedreiro aceitou e marcaram uma visita para examinar os danos. E foi assim que conheci Juan, um pedreiro de 22 anos que mora no mesmo bairro, especificamente a 5 quarteirões de distância. Ele vem de uma família de baixa renda e trabalha desde adolescente. A maioria dos vizinhos o conhece e ele já fez todo tipo de trabalho, desde carpintaria até jardinagem. Quando atingiu a maioridade, começou a oferecer seus serviços de alvenaria. Ele era muito popular no bairro, não só pelo seu trabalho, e a maioria dos nossos vizinhos já havia trabalhado com ele, então tínhamos boas referências do seu trabalho. Depois que meu marido e eu pensamos sobre o que realmente queríamos para a nossa cozinha, Juan passou a nos explicar detalhadamente como realizaríamos o projeto. Confesso que fiquei com medo quando Juan estimou que levaria 3 meses para terminar a reforma, mas isso não impediu que meu marido e eu concordássemos. Foi assim que tudo começou. No início tudo parecia bem, mas a paz de espírito não durou muito. Uma tarde me encontrei com 2 vizinhas para conversar, sabe, coisas de menina. E uma delas me avisou para ter cuidado com o Juan. Fiquei muito surpreso com o comentário dela. Então perguntei o que ela queria dizer. Lucia era uma das vizinhas mais fofoqueiras que conheci. Ela me contou que tinha ouvido falar que Juan era um casanova e tanto. Segundo ela, ele havia sido amante de uma viúva no ano passado e que ela estava tão apaixonada que superou a partida do marido. Fiquei completamente incrédulo. Aqueles comentários despertaram em mim imensa curiosidade. Já estava confuso, embora no início tentei ignorar os boatos. Com o passar do tempo, comecei a me sentir incomodado com a presença de Juan em nossa casa. Porém, depois de alguns dias, percebi que notei que ele parecia estar focado em seu trabalho, o que me acalmou um pouco. Porém, no fundo, eu já estava começando a desejar que todos aqueles rumores fossem verdadeiros e que esse jovem me quisesse. Eu me senti mal por ter esses pensamentos, mas o que eu poderia fazer? Meu marido, apesar de perfeito, já havia deixado de lado as coisas que meu corpo merecia. Juan vinha de segunda a sexta, sem falta, das 9 da manhã às 4 da tarde, fazia uma pausa ao meio-dia para almoçar e depois continuava com a reforma. Todos os dias o convidávamos para almoçar como um ato de cortesia, e nesses almoços compartilhados pude conhecer um pouco mais sobre ele. Porém, ele nunca falava sobre sua vida pessoal, apenas sobre seu trabalho e planos para a semana seguinte. No começo, isso me incomodou um pouco. Queria saber mais sobre ele, principalmente depois de ouvir os boatos sobre ele. Mas Juan era um homem muito focado, que parecia sempre focado em seu trabalho. Me senti aliviado e parei de prestar atenção nas fofocas. Mas o aviso dos meus vizinhos se concretizou. Uma tarde, quando tudo deveria acontecer com total normalidade, fui até a sala de jantar pegar água. Naquele momento encontrei Juan sem camisa, meu corpo estremeceu. Senti um calor interno que não sentia há anos. Todo o meu, a pele estava quente, e quando digo tudo, é absolutamente tudo. Meu instinto foi dar um passo para trás para que ele não percebesse minha presença, mas ele ouviu passos e se virou. A tensão já era palpável. Ficamos nos olhando sem dizer nada. Naquele momento não pude deixar de olhar para ele. Juan tinha a pele morena por causa do sol, e devia ter mais de 1,80 centímetros de altura. Ele tinha um corpo musculoso e muito atlético. Minha mente esqueceu que não era apropriado ficar olhando para alguém, mas só reagi quando ele caminhou em minha direção e me perguntou se eu precisava de algo com um tom de voz rouco e forte. Sua voz me fez reagir abruptamente. Eu disse que precisava de um ventilador e saí correndo dali.
Era mais do que óbvio que esse homem fazia meu corpo esquentar de uma forma incomum. A partir daquele dia, tudo tomou um rumo inesperado. As ações de Juan tornaram-se alarmantes, e embora às vezes eu duvidasse das minhas próprias percepções, perguntando-me se seriam meras conjecturas, a minha intuição assegurou-me que eu não estava errado. Eu não sabia se ele era casado ou noivo, e, embora isso não mudasse meus sentimentos, estava determinada a não sacrificar meu casamento por um relacionamento sem futuro. Porém, com o passar do tempo, minha atração por Eduardo cresceu exponencialmente. Não era amor, mas a magnitude daquela atração me fez sentir como se estivesse flutuando em uma bolha. Um único olhar dele foi suficiente para fazer meu ser tremer. E ao cair da noite, minha mente começou a recriar fantasias que antes só surgiam em busca de inspiração. Fiquei intensamente atraída por Juan, e o que acontecia entre nós era puro desejo. Isso estava claro para mim. Todas as manhãs, depois de me despedir do meu marido, corria para o meu quarto para tirar o pijama, me maquiar e escolher um vestido, me perguntando que expressão Juan adotaria ao me ver. E quando ele chegou, me cumprimentando com aqueles olhos ardentes, eu sabia que ele gostou do que viu, e gostei dessa sensação. Depois de vários dias de brincadeiras incessantes que não tinham o fim que eu queria, comecei a me desesperar. Juan deveria ter seduzido uma vizinha. Por que ele não estava fazendo isso comigo? Ele deveria dar o primeiro passo, ou estava realmente esperando que eu desse o primeiro passo? Depois de passar a noite acordado, pensando em inúmeras estratégias para abordar meu atraente pedreiro, concluí que era preciso agir. Já tendo feito meu plano, uma manhã, quando ele estava concentrado em empilhar os pincéis para envernizar os armários, ganhei forças e o abracei por trás. Ele ficou completamente imóvel. Não pude deixar de pressionar todo o meu ser em suas costas. Juan ficou surpreso, mas sua surpresa não era algo que ele não esperava. Muito pelo contrário. Seu rosto tinha uma tranquilidade perceptiva, como quando você consegue alcançar um alto nível. Objetivo desejado. Apertei-o com mais força e passei as mãos em sua barriga. Juan finalmente se libertou do meu abraço e me encarou cara a cara. Ele libertou uma das minhas mãos, mas segurou a outra com firmeza. Meu corpo tremia de desejo, até que finalmente chegou o beijo ardente, insistente e muito, muito profundo. Ele me beijou até meu corpo ficar totalmente eletrizado. Suas mãos começaram a percorrer todo o meu corpo. Seus lábios exploraram todo o meu ser. Assim que tive oportunidade, fiz o mesmo com seu corpo esbelto. Houve algumas partes que explorei ainda mais. O que ele desejava há semanas finalmente se tornou realidade. Juan era um amante apaixonado, muito apaixonado. Nunca um homem explorou meu ser do jeito que aquele garoto fez. Ele me libertou totalmente. Nunca ousei experimentar tantas coisas. Com ele descobri um mundo de coisas que eu não sabia e que se não tivesse vivido aquela aventura teria morrido sem conhecê-las. A sensação de chegar ao topo do céu tantas vezes seguidas, a experiência tinha sido incrível. Meu corpo e minha alma desmoronavam a cada onda de sensações, a cada jogo de sedução que ele fazia. Queria que aquele momento fosse interminável, mas o alarme do telefone de Juan tocou. E isso nos fez sair do clímax intenso que estávamos vivenciando. Nos vestimos às pressas, e quando ele ia sair da sala de jantar, segurou meu braço com firmeza. "Senhora Mia, você está bem?" Ele perguntou com um tom cauteloso e cavalheiresco. Eu balancei a cabeça imediatamente. Na verdade, foi muito, muito bom. Fiquei satisfeito em todos os sentidos. Os dias foram passando, e fui me encantando por cada aspecto do Juan, inclusive sua aura misteriosa. E isso me elevou ainda mais, pois tive certeza que havia mais do Juan para conhecer. Ele era um homem muito reservado. Tinha coisas que não demonstrava no início, mas pela forma como me acolheu, eu sabia que ele tinha mais para dar e queria descobrir cada aspecto dele, descobrir cada mistério. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado nas próximas histórias. Agora sim, vamos continuar. Eu sabia que meu comportamento não era correto, que nosso comportamento de ambos não era correto. Eu deveria ser uma senhora, casada e com um marido perfeito. E Juan era um grande trabalhador, profissional e responsável. Mas na realidade eu era uma mulher insatisfeita, e ele um jovem em busca de aventuras. Enfim, duas pessoas cedendo às suas fantasias mais loucas. No dia seguinte, ele me lançou um olhar travesso que respondia à minha necessidade, e no dia seguinte aconteceu a mesma coisa.
Aquele olhar foi o sinal para nos livrarmos das amarras e nos aventurarmos no barco do desejo. Fizemos isso de novo nos dias seguintes. Não podíamos parar. Não tínhamos motivos para fazer isso. Ou talvez tivéssemos, mas isso não importava mais. Tudo isso era uma questão de desejo. Não havia amor. Já não tinha expectativas com ele, porque entendi que não existia nós. Éramos apenas duas pessoas que se sentiam atraídas uma pela outra, então sou uma pessoa má por cair no meu jogo de pedreiro? Essa é a pergunta que tenho me feito ultimamente. Eu teria feito algo diferente? Você teria caído nessa situação se fosse outro homem? Estas são perguntas que eu nunca poderia responder. O pedreiro me deu coisas que meu marido não deu. Juan satisfez minhas necessidades. Com ele fui descobrindo coisas que nunca imaginei. Mas, infelizmente, minha aventura com Juan não iria durar para sempre. E isso é o mais emocionante das aventuras, que você tem que aproveitar ao máximo porque elas começam com um prazo de validade curto. Juan terminou seu trabalho, e em seu último dia, aproveitei quando meu marido saiu para fazer compras para fazer minhas coisas pela última vez. Durante 1 hora ficamos trancados no banheiro de hóspedes, em completo silêncio. Com força na pia da bancada, pensei que a havíamos quebrado, mas não. E ali, escondido do meu marido, ele me deu um último gole de seu néctar. De vez em quando eu era dominado por arrependimentos e às vezes. Mas tudo acabou e minha vida continuou a correr normalmente. Agora é sua vez de participar. O que você achou da minha emocionante história? Como você teria agido em uma situação semelhante? Obrigado por chegar até aqui e se gostou, não esqueça de curtir e deixar seu comentário, se inscrever e lembre-se que carregamos stories com muita frequência. Nos vemos na próxima história.